Oi de novo, para quem não lembra, eu sou o Vitor. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre a técnica de Western Blot. É só um panorama geral. É, eu vou deixar também dois vídeos complementares para quem se interessa mais e vocês vão acabar vendo isso em outros módulos também. Então aqui é mais para dar uma ideia geral da técnica. O Western Blot ele é uma técnica para analisar proteínas. Então você consegue analisar uma proteína específica, saber como que qual é o peso dela e quantificar. Então você consegue ver quanto de proteína tem na sua amostra e comparar a quantidade de proteínas, o conteúdo proteico entre duas amostras diferentes, entre a amostra entre uma amostra A e uma amostra B, entre um tratado e um não tratado, entre um animal diabético e um animal normal, ou um animal que foi submetido a um estresse ou não. Então você tem grande variabilidade de aplicações. Você pode até ver se a sua proteína está sendo clivada em determinada condição específica dentro da célula. E por ter essa versatilidade toda, ele é empregado em diversas áreas da biologia molecular, né? Quem mexe com coisa provavelmente vai se deparar com ela mais cedo ou mais tarde. E é por isso que é muito interessante saber melhor como ela funciona. Mas antes de falar sobre isso, me segue nas redes sociais, dá uma curtida. Não, brincadeira. Mas se quiser comentar, pode ser bem interessante. Assim, se tiver alguma dúvida, alguma observação para fazer sobre alguma coisa, pode ser interessante para, né, trocar uma figurinha sobre entre entre vocês mesmos, né? Alguma coisa assim. Então, be free! Agora, como que funciona a técnica em si? Primeiro, você precisa fazer uma extração de proteínas, o que é bastante trivial, porque a técnica do Western ela é bastante robusta nesse sentido, porque as proteínas elas são moléculas que elas são bastante resistentes, e se você tiver alguma impureza de DNA, de gorduras, isso não vai afetar a técnica do Western Blot, elas logo vão ser removidas ou até degradadas naturalmente no processo, enquanto as proteínas vão continuar lá firmemente guerreiras para serem analisadas. Então, geralmente você adiciona um tampão de lise normal, que lisa as células, faz uma maceração e adiciona um inibidor de protease, né, para que as proteínas não sejam clivadas. Em alguns casos, você pode adicionar inibidores para enzimas que podem alterar o seu resultado. Por exemplo, existem as proteínas fosfatases, que elas retiram grupos fosfato, elas desfosforilam as proteínas. Isso pode não ser interessante se você está querendo analisar uma fosforilação em específico. Mas são casos mais específicos, como o meu, e que a gente vai trabalhar mais tarde na dinâmica. Depois disso, a sua amostra de proteína ela é submetida a uma eletroforese. O que é uma eletroforese? Você adiciona a amostra, a sua amostra de proteínas, e ela vai ser submetida a uma diferença de potencial. Então, de um lado vai ter o polo positivo, do outro vai ter o polo negativo, e aí vai ser passada uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai forçar as proteínas, que também têm cargas elétricas, a migrarem para um dos lados. No caso, a gente adiciona um reagente que faz com que todas as proteínas fiquem negativas. Então, todas elas vão migrar para o lado positivo. Só que a vida não é tão simples nem para as proteínas. Essa migração ela acontece no meio de uma matriz, no meio de um gel. E esse gel ele é todo entrelaçado, cheio de tramas. É como aqueles jogos do Gugu que tinham antes que as pessoas têm que passar pelos elásticos, assim. Então, as proteínas elas têm que passar por esse emaranhado. E aí isso faz com que proteínas menores tenham mais facilidade para atravessar e proteínas maiores tenham maior dificuldade. O que faz com que haja uma migração diferencial dessas proteínas. Então, as proteínas leves, pequenas, com baixo peso molecular, elas vão atravessar mais rapidamente, enquanto as proteínas mais pesadas vão atravessar mais lentamente. E aí o que você vai ter é toda uma escadinha de proteínas com os diferentes pesos moleculares. E essa é a primeira etapa, é a separação.
Mas aí você consegue outra coisa também. Além de você separar as proteínas diferentes, você também consegue juntar as proteínas que são iguais. Porque elas vão ter o mesmo peso molecular e elas vão meio que se empilhar e vão ficar presas numa mesma região do gel. E aí com isso você consegue uma intensidade de sinal que ela vai ser proporcional à quantidade de proteína. Quanto mais proteína tiver naquela região, maior o sinal que você vai ter. Se tiver menos proteína, menor o sinal. Depois disso, tudo que você precisa fazer é pegar as proteínas que estão no gel e passar para uma membrana que tenha uma afinidade por proteínas. Então você pega e faz uma transferência para uma membrana que é quase que um papel, transferindo para uma membrana de nitrocelulose ou PVDF. E aí, tudo que você precisa fazer agora é achar uma forma de visualizar a sua proteína, porque é só uma questão de detectar. E aí você utiliza um anticorpo. Com um anticorpo específico para essa proteína. Com um anticorpo específico para essa proteína. Pera. O que é um anticorpo? Os anticorpos, eles são moléculas biológicas, né? Grandes, enormes, né? Eles são proteínas, então eles tendem a ter vários kilodaltons, que são uma invenção do reino animal, menino. Revolucionou a era o reino animalia há muitos anos atrás, porque eles servem para auxiliar no sistema imune. O animal, ele tem células que vão responder a um corpo estranho que invade o sistema dele. E aí, essas células, elas precisam reconhecer que aquele ser é estranho, aquela bactéria, aquele patógeno, aquela entidade. Então, ele desenvolveu os anticorpos, que tem um formato em Y. Né? E esse anticorpo, ele vai reconhecer essa molécula estranha. A molécula que o anticorpo reconhece, a gente chama de antígeno. Então, cada anticorpo reconhece especificamente um antígeno. Como que funciona o anticorpo? Ele tem uma parte que ela é conservada, então todos os anticorpos daquele animal vão ser iguais. Então, o anticorpo de coelho, essa parte aqui é conservada. E tem essa parte aqui da abertura do Y, do Stilling, que ela é variável para cada antígeno. Então, onde aqui o antígeno é positivo, na região complementar do anticorpo vai ser negativo. Onde for apolar, a região complementar vai ser apolar. Então você tem um mapa de interação que ele é bem específico e que faz aquele efeito de chave e fechadura que a gente costuma ouvir falar, né, para as proteínas. E por isso que o anticorpo ele é bastante específico para a proteína que você está tentando estudar, ou pelo menos o máximo possível. Então, quando um patógeno, uma bactéria, invade o organismo do animal, a célula da defesa vai lá e ela cria um anticorpo que vai reconhecer partes daquela bactéria. Mas também pode acontecer de você induzir o sistema imune a produzir anticorpos. É o que a gente faz na vacina. A gente faz uma simulação de ataque e aí o organismo produz o anticorpo e o anticorpo fica lá preparado esperando para quando o patógeno aparecer, já tem o anticorpo pronto. Só que também dá para fazer isso para reconhecer proteínas que não são agressoras. Você usa isso para, por exemplo, quero estudar uma proteína nova, uma proteína... Ih, acabou a luz. Enfim, quero estudar uma proteína interessante para mim, a proteína X. Então eu vou, adiciono a proteína X no animal de interesse e faço com que ele desenvolva anticorpos para essa proteína X. E aí depois eu extraio o anticorpo e uso no meu Western blot. Maravilha, né? Então, o que você vai precisar fazer é adicionar os anticorpos na sua membrana. E aí o anticorpo vai vir na membrana e vai se ligar especificamente à proteína que ele reconhece. Só que tem
pequeno problema, que você não pode simplesmente adicionar o anticorpo na membrana, porque a membrana, ela é muito, ah, ela se liga muito fácil com proteínas, já para deixar as proteínas fixadas. E o anticorpo, ele é uma proteína, então ele pode acabar grudando em qualquer lugar. É por isso que antes de adicionar o anticorpo, a gente precisa preencher cada buraco vazio com uma solução de muitas proteínas. Por exemplo, um pouco de leite. Então a gente adiciona, lava a membrana com leite 5%, e aí a membrana fica saturada de proteínas, ela fica totalmente forrada. E aí o anticorpo agora só vai ligar onde ele tiver uma interação específica. E aí você consegue ver especificamente onde o anticorpo ligou. Só que o anticorpo a gente não consegue visualizar assim a olho nu. Opa, voltou. Então o que a gente faz é adicionar um segundo anticorpo que vai reconhecer o primeiro anticorpo, só que com um detalhe. Esse segundo anticorpo, ele é ligado em alguma coisa que brilha, ele é ligado em alguma coisa que produz uma reação quimioluminescente, ele tem uma nanopartícula de ouro, alguma coisa que vai te permitir levar para uma máquina e depois ler e falar, olha, é aqui que está a proteína, porque é aqui que tem um brilho, entendeu? Então, por exemplo, se eu uso uma reação quimioluminescente, depois eu só preciso colocar essa membrana para revelar. Então eu forneço o substrato para a reação acontecer. E aí onde eu vejo brilhando é onde eu vou encontrar as bandinhas referentes às minhas proteínas. E aí eu tenho um resultado parecido com esse aqui. Quando você gera uma reação quimioluminescente, você vai olhar e você vai literalmente ver as bandinhas brilhando. E com maior intensidade, quanto maior a quantidade de proteína. E aí o que você pode fazer é literalmente tirar uma foto. Você pode levar para um equipamento ou você pode colocar um filme fotográfico. E aí o filme, ele vai queimar quanto maior a intensidade da luz. E ele vai formar esse resultado aqui, que são essas bandinhas aqui. E o que a gente vê é aqui, por exemplo, essa banda que ela ficou grande, ficou gorda, é porque tem muito mais anticorpo, gerou muito mais luz, então tinha muito mais proteína. Aqui, essa daqui tinha menos. E essa daqui menos ainda. Aqui, isso daqui é uma imagem de uma membrana. Cada coluna aqui é um conjunto de proteínas. Então aqui é uma amostra, aqui é outra amostra, aqui é outra amostra e aqui é a última amostra. Cada amostra foi tratada de uma forma diferente. Então essa primeira amostra aqui, ela não foi tratada com IGF-1 nem com caliculina. Essa daqui foi tratada com IGF-1, mas não foi tratada com caliculina. Ó. Positivo para IGF-1, mas não para caliculina. Essa daqui também não foi tratada para nenhum dos dois. E essa daqui não foi tratada para IGF-1, mas foi sim tratada para caliculina. E aí o objetivo é ver qual é o efeito do IGF-1 e da caliculina na fosforilação de AKT. Então você tem um anticorpo que reconhece especificamente essa modificação pós-traducional. Ele não reconhece só a proteína AKT, ele reconhece a proteína AKT somente quando ela está ligada a um grupo fosforilado na serina 473. É um antígeno muito específico, é uma ligação muito específica que tem uma carga diferente. E aí você vê aqui que só nessa amostra que tem uma intensidade maior em relação às outras. Só que não dá. Aqui do lado o que a gente vê é o controle da altura das bandas. Geralmente você corre em um outro poço aqui, em um outro conjunto de amostra, você corre um conjunto de marcadores que você conhece o tamanho, porque aí você consegue identificar onde estão as bandas referentes a cada um desses tamanhos, e aí você tem essa referência. Além disso, não dá para só você comparar e falar, esse daqui está mais intenso que esse.
Porque pode ser que por algum motivo você tenha colocado mais proteína aqui do que aqui, sem querer. Então, o que a gente sempre usa são normalizadores. É uma outra proteína que você também marca e que você espera que ela esteja igual em todas as amostras. E aí você fala: ah, como essa proteína está igual em todas as amostras e eu estou vendo uma diferença aqui em cima, posso concluir que essa diferença realmente existe. Então, isso daqui é uma foto de um outro gel, dessa mesma membrana, marcada para outra proteína, para a proteína GAPDH. E o que nós podemos ver é que aqui as bandas são todas muito parecidas. Então, como aqui elas estão muito parecidas, você consegue inferir, deve ter a mesma quantidade de GAPDH em quase todas elas. Mas a quantidade de AKT fosforilada está diferente. Então, provavelmente, a caliculina a caliculina está induzindo um aumento na fosforilação que as outras condições não são verificadas. Então, quando não tem nada, ele fica nesse estado, ou nesse, por algum motivo tem uma diferença aqui entre essa que parece um pouco menos intensa, mas amostra biológica, né? Às vezes acontece. Quando você adiciona o IGF aqui, você vê um aumento bem pequeno, mas pode ser que não seja significativo, pode estar dentro do erro. Agora, quando você adiciona a caliculina, tem um aumento muito grande nessa fosforilação. Então, o que dá para ver é que a caliculina pode sim estar induzindo um aumento da fosforilação de AKT na serina 473. Né? Seria a forma de ler esse resultado. E é isso, basicamente, né? É assim que você interpreta o resultado. E aí você tem as consequências disso, né? O que significa essa fosforilação ou qualquer coisa assim. Mas aí vai depender do experimento em questão. E por enquanto é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem falar qualquer coisa, podem entrar em contato, só, sei lá, mandar e-mail, mensagem, comentário, sinal de fumaça, eu às vezes respondo também. E é isso. Até mais.